Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. O Vampeta deve estar louco com o Augusto Melo, porque o Corinthians está com 5 possibilidades de transfer ban. Represente a nossa camisa que corra. Nossa história já diz por si só. Muitas das vezes a gente não teve times sensacionais na nossa história, mas a raça sobressaía a técnica. É isso que a gente quer desses jogadores, mano. Fala, fiel. Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, todos os jogadores comprados tivemos autorização do Departamento Financeiro, Departamento Jurídico, Comissão Técnica, Executivo de Futebol e com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados, primeiro com autorização do Departamento Financeiro. Eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago. E nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. Então, é o problema deles daqui para frente. E receitas eu deixei e bastante. Cadê o dinheiro da Nike com a Adidas da negociação, 50 milhões de reais? Cadê a venda do Denner, que nós fizemos 8 milhões de euros, que dá mais de 50 milhões de reais, mais o garoto do Bahia, a multa 14 milhões de reais, mais placas, mais TV, mais de 115 milhões de reais deixamos para esse planejamento. Cadê esse dinheiro e por que não pagaram? Por que deixaram chegar a esse ponto e manchando a imagem do Corinthians? O ano passado, arquei com um monte de situações que nunca fui reclamar. Paguei direito de imagem, paguei transfer bans também, não deixei chegar a esse ponto. E era a mesma situação, sem dinheiro, com caixa com complicado. Cada dia chega vários boletos para ser pagos. E temos que pagar um ou outro, que é o mais difícil, e os outros vamos programando. Portanto, isso não é um problema meu, é um problema deles. E parem de ficar jogando nas minhas costas, eu já não estou mais lá. E receita eu deixei bastante. Agora, por que não está sendo pago é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá e por que não está sendo pago e manchando a imagem do Corinthians dessa forma, sendo que o ano passado, com um monte de dificuldade, eu consegui ainda colocar o Corinthians nos trilhos, com salários em dias, com algumas dívidas sendo pagas, e deixei grandes receitas e um planejamento para ser pago desses atletas que compramos, com autorização do Departamento Financeiro. Então parem de jogar tudo nas minhas costas. Vocês estão aí no poder. É um problema de vocês. Paguem esses atletas, porque dinheiro, receitas nós deixamos. Vai, Corinthians! Que a gente entende hoje que o Corinthians não tem dinheiro, mano. A verdade é essa. A gente fala, fala com o corintiano que a situação nossa, por mais óbvia que seja, mas você tem que falar pro corintiano que não tem dinheiro. É atrás de transfer ban, tá ligado? Só que os jogadores, mano, hoje, querendo ou não, o salário tá em dia, tá ligado? Então esse cara que a gente pede é o quê? Minimamente que represente a nossa camisa, que corra. Nossa história já diz por si só. Muitas das vezes a gente não teve times sensacionais na nossa história, mas a raça sobressaía a técnica. É isso que a gente quer desses jogadores, mano. Que esse cara represente a nossa história, represente a nossa camisa, tá ligado, mano? E que a gente tenha o mínimo de conforto pra gente pensar na Copa do Brasil, mano, tá ligado? Que acho que o nosso objetivo esse ano é a Copa do Brasil, mas lógico, dá pra beliscar uma posição melhor no brasileiro. Pra quem, quem sabe, vamos sonhar, nós como corintianos tem que sonhar. Que a gente vá direto pra uma vaga da Libertadores, tá ligado? Mas o que aconteceu com o esporte foi uma falta de respeito com o corintiano. E eles admitem isso, eles sabem que eles tiveram uma performance abaixo do que eles podem dar, tá ligado, mano? Então fizemos meio que um pacto novamente. A gente falou que ano passado a gente viemos aqui várias vezes, nossa situação com isso estava muito ruim. Estava muito ruim no passado, rebaixamento. Agora a gente tem uma certa folga, vamos falar assim, tá ligado? A gente estamos de olho na Copa do Brasil, que é importante até financeiramente pro clube. Mas no brasileiro a gente não pode passar essa vergonha que a gente tá passando, tá ligado, mano? Não dá pra ter esse apagão igual teve contra o esporte. A gente não vai aceitar. A gente vem aqui pra cobrar mesmo, a gente é o porta-voz da torcida do Corinthians. Por mais que alguns não se sintam representados, mas a gente tem que vir aqui trocar as ideias, tá ligado? Isso faz parte da cultura do Corinthians, essa aproximação torcida com jogadores. Eles têm que entender isso. Quando eles vierem pro Corinthians aqui jogar no Corinthians, eles têm que entender isso, mano. Que a torcida faz parte sim dessa cultura e, querendo ou não, ela tá presente nas decisões, né, do clube, tanto essa parte horrível política que nós estamos vivendo, que eu nunca vi isso na minha vida, como essa parte também de má performance em campo, tá ligado? Então eles prometeram para nós aqui contra o Flamengo e vão correr triplicado. O Vampeta deve estar louco com o Augusto Melo, porque o Corinthians está com 5 possibilidades de transfer ban, de contratações que foram feitas na gestão do cara, e ele diz: o problema não é mais meu. O problema é da atual diretoria, porque eu deixei dinheiro em caixa para pagar. É um brincalhão. É um brincalhão. É por isso que eu falo. Aí o torcedor do Corinthians, quando a gente critica aqui, o torcedor às vezes fica puto, fala: pô, pilhado, você tem que dar mais moral pro Corinthians. Como que eu vou dar moral
com essa desgraça que os dirigentes fazem com o Corinthians, gente. O cara contrata na gestão dele, o clube tem dívida por causa da gestão dele, e ele diz, não é problema mais meu. Pra que o cara se pronuncia pra passar um papelão desse? Agora, só piora, meu amigo. Na última terça-feira, o Corinthians foi condenado pela CAIS, última instância da entidade, a pagar 45 milhões ao meia Matias Rojas. Nossa, aquele jogador horroroso que nunca fez nada no Corinthians. Ele rescindiu o contrato com o clube no ano passado, alegando atraso nos direitos de imagem. A dívida está avaliada em 41 milhões e 300 mil reais. Com os juros desse ano, a quantia vai ser de 45 milhões de reais. Aí, de acordo com o meu timão, o site trouxe que o artigo 21 do Código Disciplinar da FIFA determina que um clube, uma vez que perdeu em todas as instâncias uma disputa, tem o prazo de 3 janelas de transferências para quitar essa dívida. Caso contrário, poderá sofrer perda de pontos e até rebaixamento, hein, Vamp? Porém, a punição pode ser antecipada em caso de reincidência. Ou seja, no caso do Rojas, que o Corinthians foi condenado no CAIS, caso o paraguaio decida exigir um novo transfer ban, FIFA e CAIS podem solicitar a perda de pontos para o Corinthians. Além disso, o Vamp, tem o Martínez também com dívida, tem um bando de dívida aí nesse Corinthians e o Augusto Melo dizendo que o problema não é dele. Claro que a gente vai falar muito sobre isso também no Canelada de domingo, né? Que é de 1 até as 3 da tarde na TV Jovem Pan. Mas, Vamp, é meio bizarro, né? O Augusto Melo ter a cara de pau de dizer que o problema não é dele, Vamp. O problema do Corinthians já vem de sequência, né? Ele faz parte também. Ele faz parte. Você esqueceu de botar o Garro aí. Tem o Garro, o Félix Torres, Rojas. Esses 3 aí, né? Alguns colegas que cobrem o Corinthians descobriram que tem ainda parcela atrasada do Pedro Raul com o Toluca também. Tem o do Pedro Raul que ia estourar hoje. Vai estourar hoje do Pedro Raul, é isso mesmo, mano. O parceiro me falou ontem. Tem do Pedro Raul também. Que vai estourar hoje isso aí. É complicado. O cara falando, posso de Pilatos. Ele falou, lava minha mão, não tenho nada a ver com isso. Eu não quero rir, mas não tem jeito. Não, é impossível não rir, né? Pedro Raul hoje. O Corinthians é um caloteiro internacional, cara. É uma multinacional de calote. É um negócio maluco, né? Deve pra todo mundo em todos os continentes. E o do Pedro Raul é hoje, é isso mesmo. O cara falou que vai sair hoje do Pedro Raul. Como é que você deve ter uma dívida pelo Pedro Raul? Pagaram 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Como é que pode uma coisa dessa, cara? Você não pode levar um negócio desse a sério, pode? Como é que você faz uma dívida? O cara faz uma dívida, sei lá, comprou o Messi e não pagou. Acontece, né? O Pedro Raul. O torcedor tem que ficar puto mesmo. Porque o torcedor corintiano, ele é feito de palhaço por esses ex-dirigentes. Ele é feito de palhaço, porque com a torcida do tamanho que é, esse Corinthians tinha que estar sobrando. Aí fica o torcedor corintiano vendo Palmeiras, Flamengo, até Cruzeiro sobrando financeiramente. E o Corinthians, com a segunda maior torcida do Brasil, numa pindaíba por causa desses dirigentes.